William, começando mais um Troca de Passes. Certo. Tudo certinho, Casão? Beleza. William tava em Londrina na quarta. Isso. E Casão em São Paulo, fazendo o jogo da seleção Tá, eu quinta, fiz não o é jogo isso? do Brasil, é. Tudo certinho? Gostou da seleção brasileira? Gostei, fiquei surpreso Também, pelo né? rendimento deles Até no, o aspecto físico. na altitude, assim, depois de uns 20 minutos de jogo, na minha opinião, é a seleção brasileira que ditou a dinâmica do jogo. A velocidade do jogo, surpreendeu a Bolívia. Eu acho que a Bolívia não esperava que o Brasil fosse se adaptar tão rapidamente na partida, a altitude, a velocidade da bola. Eu acho que o Brasil fez um jogo tranquilo. Poderia ter vencido por 2-3-0. O goleiro foi acima da média na partida, o goleiro da Bolívia. William, esse sofrimento da Argentina. Assistiu ontem esse drama, esse tango cantado pela seleção, lá, né? pelo Sampaoli? Luiz e Led cobrindo e a torcida pressionando como é normal, mas é impressionante. Nada dá certo pra Argentina. Vamos chamar a seleção brasileira, que joga terça-feira contra a seleção chilena. Adversário da seleção brasileira vai ser observado de perto pelos argentinos, né? Porque interfere na classificação da Argentina o resultado do Chile. Ó, terça-feira, a partir das 8h30. 8h30 é o jogo ou começa o pré? 8h30 o jogo. A bola começa a rolar 8h30 da noite. Transmissão aqui do Sport TV, né? Rapaziada toda lá. Milton Leite, Maurício Noriega e o Muricy Ramalho, lógico. Vamos então começar a ter informações da seleção brasileira? Anselmo Caparica, tá onde? Deixa eu ver onde ele tá, deixa eu ver se eu descubro. Na frente do hotel da seleção brasileira em São Paulo, né? Capa, bem-vindo ao Troca, boa noite, parceiro. Novidades na seleção, quais são as informações aí? Novidades, meu amigo, tudo bem? Roger, William, Casagrande, um abraço para todo mundo ligado no nosso Troca de Passes. Estamos aqui em frente ao hotel da Seleção Brasileira, que fica aqui bem perto da Avenida Paulista, em São Paulo. E temos uma novidade sim, hoje o Rodrigo Caio foi convocado no lugar do Thiago Silva, que teve uma lesão muscular. Lembrando que a Seleção Brasileira chegou aqui em São Paulo por volta de 5h30 da manhã. Mas mesmo assim não teve folga não, viu, Roger? Já foram para o campo às 4 horas da tarde, no CT do São Paulo, e o Rodrigo Caio já fez parte dessa atividade, inclusive foi um dos poucos jogadores que treinaram com bola. Os jogadores titulares, claro, tiveram um descanso, fizeram apenas aquele treino regenerativo. Nós tivemos entrevista coletiva de 2 jogadores, do lateral esquerdo Alexandro e do goleiro Ederson. Vamos começar pelo Alexandro, Roger. Ele falou sobre a concorrência na lateral esquerda, que não é fácil não, né? Vamos ouvi-lo. A seleção brasileira tem ótimos laterais esquerdos, não só como Felipe, Marcelo, mas como outros jogadores que já teve oportunidades. Agora o Jorge também é um jogador realmente que está fazendo muito bem no seu clube e está mostrando seu valor. Então acho que a seleção brasileira só tem a ganhar com tantos jogadores de qualidade. É isso, tem a concorrência duríssima aí do Marcelo e também do Felipe Luiz. E aí, amigos, vocês acham que tem jeito aí pro Alexandro, que também joga em um grande clube da Europa, joga na Juventus da Itália? Joga na Juventus e, pelo que eu andei lendo aí, tá com proposta do Chelsea para jogar na Inglaterra. Agora, eu vou dar uma opinião aqui, quero que vocês debatam sobre isso. Eu acho que é a posição na seleção brasileira em que a gente tem menos problema. Porque a gente tem Marcelo e Felipe Luiz praticamente garantidos, né? A gente tem Alexandre e Jorge, estão bem demais jogando na Europa. Isso que eu ia falar. E aqui no Brasil você tem o Arana e o Diogo Barbosa, que são 2 jogadores que não foram convocados, mas estão voando nos seus clubes aqui, Cruzeiro e Corinthians. Essa é uma posição que o Tite está tranquilo. O Felipe Luiz, o Marcelo vem de Copa do Mundo. O Felipe Luiz não veio na Copa do Mundo, mas fez todo o trabalho com o Filipão na última Copa do Mundo. Tem toda a experiência, como se tivesse participado de uma Copa do Mundo. Tem o Alexandre chegando. O Arana, eu acho que assim, caiu um pouco o rendimento, até porque machucou, mas vinha sendo o melhor jogador do brasileiro. Então é uma posição que o Tite está tranquilo. Mas sabe o que eu queria saber? O que eu tenho curiosidade é a última rodada das eliminatórias, né? O Brasil já está classificado, vai jogar contra o Chile, sabe que essa partida vai definir alguma coisa, essa partida ela vai definir alguma coisa, né? Eu queria até, se Caparica pudesse falar, se ele já sentiu alguma... o que os jogadores estão pensando disso? Porque você não vai poder relaxar. Se você relaxar, você vai interferir diretamente na classificação de outros times. Você tem que jogar o jogo. Você tem que jogar, até por ética, né?
Nós, como jogadores, até por ética, exatamente. por respeito, você tem que fazer seu máximo ali e não pode olhar pro outro lado e ver o cara chorar, porque vai ter neguinho chorando em campo. Né? E até porque se você escolhe colocar os jogadores que têm menos oportunidade, é a vida do cara ali, né? Quando entra, fala assim, porra, agora é que eu tenho que agarrar. Pode ser minha última oportunidade antes da Copa do Mundo, mano. Eu não posso deixar passar. Ainda mais quando falam que o grupo não tá fechado, não tá mesmo, a gente sabe que ali tem 17, 18, 19 muito bem encaminhados, né? Então a oportunidade, igual o Alexandre tá tendo, é um grande jogador, vem fazendo muito bem desde que foi pra Europa, aqui no Brasil, mas é difícil para esse cara entrar. Quando ele entra, ele vai querer fazer 110. Porque aí ele coloca a pulga atrás da orelha do Tite e o problema é do Chile, né? É o Chile que criou a situação para ele. O Brasil não tem nada a ver com a situação. Chile, Argentina, então é isso que eu fico pensando nos jogadores. Naturalmente, às vezes a gente relaxa depois de uma classificação, de uma conquista. Apesar que o jogo é um jogo difícil, é seleção brasileira. É tão duro, né, Casão? Você trabalha tanto, você se dedica tanto, você abre mão de tanta coisa, que quando você consegue esse objetivo, quando ele é antecipado esse objetivo, o resto você relaxa, né? E é inconsciente, não é porque você quer. Claro. Inconscientemente você toma uma cervejinha a mais, você dorme um pouquinho mais tarde no outro dia, você come uma gordurinha na picanha. Então isso interfere no rendimento. E aí interfere. Nesse jogo, nessa última rodada, é uma questão vai interferir numa classificação de outras duas seleções, né? Deixa eu voltar com o Caparica, porque ele disse que também teve entrevista coletiva do Ederson, que será a primeira oportunidade dele na seleção principal como titular, não é isso, Capa? Exatamente, vai ser a primeira vez que o Ederson vai jogar como titular da seleção brasileira, um goleiro jovem de apenas 24 anos, que apareceu muito bem no Benfica, em Portugal, e hoje joga no Manchester City. Só comentando em relação ao que o Casagrande disse, viu, Casão? Digamos assim, o discurso dos jogadores é que eles não se importam com a Argentina e que querem vencer o jogo, pelo menos o discurso tem sido esse no primeiro dia aqui, antes dessa partida contra o Chile, esse jogo muito importante. Agora vamos ouvir então o Ederson, que era um jogador que era até desconhecido do público brasileiro, né? Roger, amigos, então ele fez uma apresentação em relação a ele, a carreira do Ederson, que é um goleiro jovem que já tem um sucesso muito grande. Vamos ouvi-lo. Sou de Osasco, tive uma passagem pelas camadas jovens do São Paulo de 4 anos, né? Infelizmente acabei sendo mandado embora por telefone, uma coisa que eu fiquei muito chateado, que eu não soube lidar um pouco com aquilo porque eu era muito novo, tinha 15 anos. Então, meu pai e minha mãe me deram força e, graças a Deus, apareceu uma oportunidade para a Europa. Então, lá eu pude me formar como homem também, como pessoa. Lá evolui muito, aprendi muitas coisas. Virei homem mais cedo também, né? Então, eu sou um garoto maduro já que viveu muito, passou por muitas dificuldades. Então, que minha vida também foi feita de oportunidades, né? Então, eu soube aproveitar minhas oportunidades. Então, o próximo jogo também quero aproveitar essa oportunidade. Para vocês verem como é que são as coisas, né? Ele jogou na base do São Paulo, jogou por 4 anos no São Paulo, falou até que recebeu essa notícia de que foi dispensado do clube pela mãe dele, ligaram, foi por telefone que ele foi dispensado, tentou a sorte com uma carreira já na Europa, deu muito certo, e aos 24 anos já está na seleção brasileira. Queria me despedir de vocês só com mais uma informação que afeta a seleção brasileira diretamente na Copa do Mundo da Rússia no ano que vem, que é o seguinte: hoje a Áustria venceu a Sérvia, mas mesmo assim está fora da Copa do Mundo do ano que vem. Por que isso é importante? Porque o Brasil quer estabelecer como base a cidade de Sochi. E não é exatamente como se o clube pedisse para jogar lá e já é automaticamente atendido. Na verdade, tem uma lista de espera e a Áustria estava nessa lista de espera, então é um concorrente a menos e a Comissão Técnica do Brasil quer estabelecer Sochi como a base da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Tem um problema a menos agora para resolver, vamos ver se isso vai se consolidar. Volto com vocês, amigos, um grande abraço. Obrigado, Capa. Grande abraço. Boa noite, amigo. Essa informação é interessante, até porque Sochi, há pouco tempo, foi sede de Olimpíada de Inverno, então provavelmente deve ter uma estrutura bem legal para receber as delegações. Agora, em relação aos goleiros, eu tô sempre te olhando, Casão. E aí eu vi, acho que foi no jogo da Seleção Brasileira, quando você disse que você acha... Primeiro,
quando ele é mandado embora do São Paulo, eu acho que tem diretor agora sendo cobrado. Hein? Não tá atendendo o telefone. Foi você, não. Eu não falei. O nego até esquece. Quem? Não lembro. Eu não. Vai passando a batata quente com um monte de gente. O Ederson só é o segundo goleiro mais caro da história. Ele só perde pro Buffon, que foi vendido do Parma pra Juventus há um tempo atrás aí. Perdeu uma grana no São Paulo ou não? Perdeu uma grana no São Paulo. E não ganha nem como clube formador. Porque saiu muito mais cedo, né? Uhum. A lei não abrange tanto esse jogador que é abaixo de 15 anos. A pergunta é a seguinte. Quando eu estava assistindo o jogo da seleção, o Ederson hoje, na escala do titular Alisson, parece que o Ederson é o segundo goleiro e o Cássio o terceiro. Mas você comentando a partida, você disse que o Cássio tem... o Tite já conhece muito mais o Cássio que o Ederson. E aí que ele pode já ter confirmado o Cássio na Copa do Mundo, porque o Cássio, aí você citou, já deu pra ele Libertadores, já deu pra ele Mundial de Clubes. É homem de confiança. Informa como o Cássio está esse ano, é homem de confiança do Tite. Não é surpresa nenhuma que no momento que o Cássio melhorasse, recuperasse a sua forma daquela do ano passado para cá, o Tite chamaria. Porque o próprio Tite colocou ele no banco no Corinthians. Exatamente. Aí o que eu acho, não é uma coisa louca, mas é uma coisa diferente. O Ederson realmente é o segundo goleiro da seleção brasileira na escala do Tite, tanto que vem sendo convocado há um bom tempo. Só que é um jogador jovem, o Tite não viu ele jogar na seleção brasileira ainda, convive com ele nas convocações, mas o Cássio é um goleiro de confiança, o Alisson é o goleiro titular, a minha visão é essa. Os dois... Eu acho que, se não acontecer nada de errado, os dois estariam garantidos. E o Ederson vai entrar nessa segunda vaga como segundo goleiro da seleção, e o Tite quer ver ele jogar. Dependendo desse jogo aí. Não é só dependendo desse jogo. Não vai ser isso aí que vai decidir a vida do Ederson, mas vai iniciar a decisão da vida do Ederson. O Ederson vai jogar esse jogo, o Tite vai olhar, vai prestar bastante atenção. Obviamente, ele vai voltar outras vezes, vai ter outras oportunidades, e o Tite vai observar, porque é um garoto, é jovem, né? É talentoso, é o segundo goleiro, como você falou, mais caro da história. Então, ele é talentoso. Só que as duas pontas, eu acho que estão garantidas, entendeu? O primeiro e o terceiro tá garantido. E o Tite quer ver se o segundo dele... vai corresponder dentro do campo, vai assumir a responsabilidade de camisa da seleção brasileira. Exatamente. Mas já é um goleiro que o Benfica tem uma força enorme, né, na Europa também, é um clube muito tradicional. E agora no City, com a responsabilidade também de estar conduzindo o clube mais rico do mundo. Imagina, ele chega para substituir o Cláudio Bravo, goleiro chileno, que tinha sido contratado uma temporada antes e não deu certo, né? A verdade é que o Cláudio Bravo foi para lá, contratação pedido do Guardiola, do Barcelona, você gastou um dinheiro também, e aí não deu certo, o Guardiola busca o Ederson e ele é titular absoluto. Então, assim, eu penso em relação ao que o Casa falou, o Tite conhece muito o Cássio, muito. Eu não sei se na Copa, se precisar, ele, é claro, a convivência depois, se for o caso, for o Ederson, ela vai ser maior. Mas, assim, o que o Cássio já fez, e não é porque é o Cássio e o Tite, qualquer outro treinador, a gente lembra, o Filipão, tava uma dúvida, o quinto zagueiro quem que seria, e eu falei assim, pô, acho que vai levar o Henrique. Por quê? Porque ele trabalhou uma temporada, 2 temporadas com o jogador, é diferente, você conhece o cara no bom e no mal. O Cássio teve problema com o Tite, mas ele sabe também que o Cássio bem é o que o Casão falou. Pô, eu acho assim, só para completar, o meu raciocínio que você me perguntou é para agora. Quando começar do zero, convoca a seleção ano que vem, definiu os 23 que vão para a Copa, vai começar do zero, o Cássio tem muita chance de ser goleiro da seleção. O Cássio tem muita chance de ganhar. Não, eu também concordo com você pela moral, por tudo que o Cássio deu ao Tite dentro do Corinthians, né? A responsabilidade que ele assumiu, as defesas que fez, né? Porque foi personagem direto, tanto no título da Libertadores, na Libertadores quanto no Mundial. Uma fogueira danada, um jogo fora e tal. Contra o Emelec, lá tinha que ganhar de qualquer jeito. Defesa do Diego Souza contra o Vasco no finalzinho da partida. As defesas na final contra o Chelsea, pelo amor de Deus, né? Sem dúvida.